Eu tenho visto muitas histórias de brasileiros que migraram para o Canadá e agora estão voltando para o Brasil. Será que o Canadá ainda vale a pena? No vídeo de hoje eu vou te contar se imigrar para o Canadá valeu a pena para mim. Se você é nova aqui no canal, oi, meu nome é Luísa. Eu vim para o Canadá em 2016 para fazer o meu processo oficial de imigração e eu documentei tudo, absolutamente tudo aqui nesse canal, numa playlist chamada Quero Imigrar para o Canadá. Vou deixar linkada aqui em cima para vocês. E nada melhor do que fechar essa playlist contando se valeu a pena ou não imigrar depois de todo esse processo. Então é sobre isso o vídeo de hoje. A minha história com o Canadá começou, na verdade, em 2010, quando eu fui fazer um intercâmbio de 8 meses. Era um programa de estudo e trabalho, então os primeiros 4 meses eu fiquei estudando inglês em Vancouver. E nos outros 4 meses eu fui para Canmore, em Alberta, trabalhar como camareira num hotel. Bom, essa experiência foi incrível para mim, melhorou meu inglês 1000%. Foi uma experiência realmente muito valiosa de morar fora, morar em outro país. Mas ao final desses 8 meses eu tava querendo voltar pro Brasil. A minha faculdade estava trancada, então eu voltei pro Brasil já pensando assim, nossa, tenho mais 2 anos para finalizar a minha faculdade. Vou ficar no Brasil, seguir minha vida. Só que aquela coisa, né? Quando eu voltei, isso foi em fevereiro de 2011, eu voltei pra rotina, voltei pras aulas, universidade, estágio, blá blá blá. E aí que eu comecei a sentir falta do Canadá. Comecei a pensar em realmente voltar pra cá, pra morar oficialmente, pra fazer o meu processo de imigração e ser realmente residente aqui nesse país. Naquela época, em 2011, 2012, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa de imigração, eu só consegui encontrar uma imigração para Quebec, que é a província francesa. Eu comecei até a fazer francês, fiz francês por 1 ano, porque eu já estava me preparando para essa imigração, tinha uma entrevista em francês, enfim, tinha feito a minha pesquisa. Até que eu encontrei o canal e o website, né, dos Irmãos Prezia, do Canadá para Brasileiros, paguei a área VIP deles naquela época, nem me lembro, mas assim, foi muito barato para a quantidade de informação. Basicamente, eles me deram o meu plano Canadá, que foi através deles que eu aprendi, eu conheci, né, a opção do college e estudar para fazer um college público e conseguir o PTWP depois, para você ter o visto de trabalho, enfim, aplicar Express Entry, todo esse rolê aí que vocês já devem saber. Então, foi através desse meu processo que eu imigrei, através do Express Entry, mas o que eu quero falar para vocês não é sobre o meu processo de imigração, tem vários vídeos aqui no canal. A questão é, e aí, Luísa, o Canadá mudou mesmo? De 2016 pra cá, né, já são aí, vou fazer 8 anos esse ano, e o que aconteceu? Muita coisa mudou, a minha vida aqui no Canadá mudou, eu fui primeiro pra Toronto, depois vim pra Calgary, então muitas coisas aconteceram, e o Canadá mudou? Sim e não. Então deixa eu destrinchar. Quando eu falo que o Canadá não mudou, é porque eu acho que a gente vive fases, né? Quando eu fui pra Toronto em 2016, então eu tinha 2 anos de college. Essa fase, até a gente conseguir o nosso PR, nossa residência permanente, eu confesso, eu particularmente, tá? Tô falando por mim, minhas experiências, eu não tinha um olhar atento pra o que estava acontecendo no mundo político, as coisas que estavam acontecendo, as mudanças. Eu só consigo dizer, né, do que me afetava ali no meu dia a dia, mas como eu tinha um objetivo e eu era muito focada, sou muito focada, né, muito determinada, todas as experiências negativas que eu tive nesse primeiro período, eu encarei, assim, de uma forma que, só mais um desafio, segue em frente. Porque eu tinha o objetivo de migrar, de conseguir o meu PR. Então, tive sim muitas experiências negativas, fui roubada no Canadá, aluguei um apartamento com infestação de barata, infiltração em 2 apartamentos que eu morei, trabalhei muito tempo na universidade ali no centro de Toronto, né, a Ryerson, que não é mais Ryerson, é outro nome agora, mas enfim, ali naquela Dundas Square, naquele centrão de Toronto, tem muito morador de rua, muita gente drogada, e eu trabalhei muito tempo ali, andando de metrô, então vivenciei muitas coisas, mas aquilo ali eu tô assim, segue em frente. De certa forma, assim, eu me sentia segura mesmo tendo contato com essas pessoas. Eu nunca fui atacada nem nada do tipo. Então, assim, coisas normais de Toronto, que é uma cidade grande, então eu sempre andando de transporte público. Tive vários momentos em que tinha morador de rua dentro do trem, gente, assim, que sai falando sozinho dentro do trem. Mas, assim, nunca me senti atacada pessoalmente, nunca me senti muito insegura nesse cenário. Então, quando eu falo que o Canadá não mudou, é nesse sentido que eu quero dizer. Nessa primeira fase da minha vida no Canadá, eu não ligava muito pra isso, eu encarava isso como uma questão de só mais um desafio, segue em frente, eu tenho um objetivo. A partir do momento que você garante o seu objetivo, que você garante o seu direito de voto,
Então, as coisas começam a mudar, né? A gente passa por uma outra fase de vida e a gente começa a reparar, tá, agora eu posso relaxar, agora eu tenho o meu visto, agora a minha vida começa. Então, a gente começa a buscar as melhorias, então a gente começa também a se acomodar, de certa forma, na questão da sua vida, de realmente agora quero um lugar para morar e ficar, quero encontrar um bairro que eu realmente goste, um trabalho que eu realmente gosto, então eu quero morar perto do trabalho. Então, a gente começa a ir se adaptando, assim, para as coisas realmente que a gente deseja, né? Pelo menos isso é comigo, porque antes eu pensava, eu tinha um objetivo, um foco. Qualquer desafio, qualquer coisa que viesse pela frente, a gente encarava e seguia, porque eu sabia que era temporário, né? Eu não ia viver assim para sempre. Agora, a partir do momento que a gente relaxei, agora eu tô aqui, o que isso tá influenciando na minha vida, né? Pensando realmente a longo prazo. E aqui é quando vem o meu sim. O Canadá mudou? Sim. Eu acho que todos os países mudaram depois da pandemia, de certa forma. Pra mim, particularmente nas minhas experiências, tá? Antes da pandemia, eu já tive essas experiências, esse contato com esse pessoal, morador de rua, gente drogada e tal. E eu já até ouvi de pessoas que eu conhecia que trabalhava mais no período noturno, que pegava o metrô e que era, assim, insuportável. É realmente uma experiência completamente diferente, dependendo da área que você trabalha, a área que você mora, como é que é a sua rotina. Vou dar um exemplo, até de uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui sozinha, né? Então eu migrei sozinha. E naquele primeiro mês que eu cheguei, eu tava buscando alugar o meu apartamento. Eu tinha feito a minha pesquisa antes e o que eu aprendi de Toronto é: vá pra qualquer lugar menos Jane and Finch. Jane and Finch seria a principal intersecção ali de duas ruas, que seria a área pior de Toronto, que todo mundo falava que tinha muito... não era muito seguro. Ah, tá, então vou alugar em qualquer lugar menos Jane and Finch. Então quando você começa a pesquisar naqueles sites de aluguel, eu tava olhando estúdio e eles têm um preço similar. São prédios diferentes, gerências diferentes, né? Mas os preços estavam similares. E aí tinha um que era tipo uns $200, $300 mais barato. Eu lembro até hoje, era Ontario Street. E aí eu falei, vou lá, why not, né? Vamos lá ver de qual é esse apartamento. Na foto parecia bonitinho e tal, meio igual aos outros, e era mais barato. Assim que eu desci no metrô, na linha ali perto do prédio, eu já olhei assim ao redor e eu já automaticamente me senti desconfortável. As pessoas me olhavam como se eu não fizesse parte, assim, como se eu fosse um ET. Então eu já fiquei assim, que lugar estranho. Assim, gente, nada, não tinha nada. Não era que as pessoas estavam se drogando na minha frente, era só, assim, a galera na rua te olhando, sabe? Assim, já fiquei... Entrei no prédio e nesses prédios, esses apartment buildings, né, tem a gerência e tal, aí eu fui lá e era uma mulher. E aí eu falei, vem ver o apartamento que eu vi que vocês têm disponível e tal. A mulher, na hora, me olhou de cima a baixo. Falou assim, você vai ficar aqui, você vai alugar sozinha? Aí eu falei, sim. Aí ela falou, desculpa, eu não vou te mostrar apartamento, esse lugar não é pra você. Eu fiquei em choque. Eu falei, como? Eu nem perguntei nada, eu só fiquei, ok, thank you very much. Saí, voltei pro metrô e nunca mais andei naquela área. Então, assim, cidade grande, e eu acho que em qualquer cidade, né, a gente tem áreas, tem pontos que a gente sabe que a gente não deve andar, e assim, de maneira geral, eu sempre me senti muito segura em Toronto. Então, o que mudou depois da pandemia, o que eu senti particularmente, foi um aumento significativo dessas pessoas em situação de vulnerabilidade na rua, dessas questões de muito uso de drogas, principalmente no transporte público. Quando eu encontrava, assim, eu tive pequenas experiências, assim, consigo lembrar talvez uma vez por ano de encontrar alguém assim na linha do metrô, alguém falando sozinho e gritando, não sei o quê, que você ignorava, todo mundo ignorava, mas assim, depois da pandemia passou a ser muito. Passou assim, praticamente todas as vezes que eu ia pegar o metrô pra trabalhar, tinha alguma cena, acontecia alguma coisa. E aí eu fui começando a ficar menos insegura, porque também aconteceu uma situação que essas pessoas começaram a ir falar comigo, assim. Eles não estavam mais só lá, tô falando sozinho aqui, já começou a chegar em mim. Eu já fiquei, opa, peraí. Não invada meu espaço. Então, assim, já começou a acender uma luzinha que eu já tô... andar de metrô já tá sendo bem desconfortável. E pequenas coisas, sabe? Mas eu senti esse aumento. Então, de novo, dependendo da sua experiência, da sua rotina na cidade, aonde você mora, talvez você tenha pessoas, né, você conheça, na sua experiência, você tenha passado por situações muito piores que a minha, mas isso foi o que eu senti. E a partir do momento também que você se acomoda, tenho a minha residência e eu comecei a ler artigos de jornal e tal, porque, na verdade, eu nem tenho televisão no canal canadense, nunca assisti jornal, nem no Brasil, odiava assistir. Então a gente fica sabendo assim pela internet e alguns sites e notícias que iam compartilhando nesses grupos de brasileiros e tal. Então eu senti também que teve esse aumento de situações que aconteceram, de
enfim, de crimes e tal, que começou a aumentar pós-pandemia. E aí, aqui o meu parênteses, eu não sei se é porque eu comecei a ter acesso a isso e não tinha antes, porque com certeza tinha antes, mas se é porque realmente teve esse aumento. Então, é muito difícil a gente saber, tá? Esse é o meu parênteses que eu queria falar. Então, assim, o Canadá mudou, sim ou não? Eu acho que depende muito da sua experiência, da bolha em que você vive, do lugar onde você vive. E aqui vem a questão. E aí, Luísa, será que vale a pena mesmo? O Canadá ainda vale a pena? O Canadá ainda é o mesmo sonho que era antes? E aqui eu fui olhar o meu vídeo que eu postei há 8 anos atrás, nessa fase que eu tava me planejando para vir. E eu postei sobre os motivos que eu queria imigrar pro Canadá, que eu queria morar fora do Brasil. E eu até fiquei surpresa com o que eu mesma falei, porque eu comentei, né? Muitas pessoas falam que é qualidade de vida e segurança, e com certeza isso é uma coisa muito importante, mas pra mim, o meu motivo principal de mudar era porque o Canadá seria um lugar que me permitiria eu realizar os sonhos que eu tinha mais facilmente que no Brasil. Quando eu ouvi aquilo, ficou muito claro pra mim. São várias questões, por que o Canadá facilitaria os meus sonhos? Talvez por conta da segurança, talvez por conta da qualidade de vida, talvez por conta do acesso às coisas que talvez no Brasil seria mais difícil. Enfim, 1001 listas. Mas a questão, pra mim, que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é justamente isso. Qual é o seu motivo maior de estar aqui nesse país? Porque, vamos falar a verdade, nunca é fácil a gente estar longe do nosso país de origem, longe da nossa família, das pessoas que a gente ama. Todos os lugares vão ter pontos positivos e pontos negativos. Nada nunca é pra sempre. Então, as coisas vão mudar, tanto no Brasil, como no Canadá, como em qualquer outro lugar, né? As coisas mudam, os governos mudam, as políticas mudam. Então, cabe a você tá fazendo esse check-in consigo mesma de esse motivo principal que me fez abrir mão de tudo isso, né, de estar perto da família, enfim, esse motivo ainda é forte pra mim, esse motivo ainda existe, esse motivo ainda é o que me guia pra continuar aqui. Eu acho que essa é a maior mensagem, assim, que eu posso passar pra ajudar quem estiver nessa situação de que, meu Deus, será que eu fico, será que eu... Se você já tá aqui, né, será que eu fico, será que eu vou, será que eu volto? Ou se você tá pensando em vir, será que ainda vale a pena vir ou não? Acho que depende muito do quão forte é esse seu motivo. Porque, é como eu falei, nessa primeira fase que a gente vem, eu tinha um objetivo que eu não olhava para os lados, era que foco total em conseguir a minha residência. E agora, né, que a gente consegue, enfim, existe essas outras possibilidades que a gente vai começar a olhar, a gente começa a expandir, começa a pensar com mais intenção na vida que a gente quer construir aqui, como novos residentes. E vale lembrar que, às vezes, o motivo que você tinha no início mudou. Assim como muda, né, ao longo do tempo a gente muda, então talvez as nossas prioridades mudem também, né, ou as situações mudam também. Então vale a pena fazer esse check-in assim consigo mesma. E aqui eu quero chamar a atenção para 2 fatores que, na minha opinião, são fatores importantíssimos na hora que você tá pensando nessa transição, sendo para ficar aqui, né, nessa vida de morar fora. O primeiro é o estilo de vida, lifestyle. O estilo de vida do Brasil é completamente diferente do estilo de vida do Canadá. O Canadá nunca vai ser o Brasil nunca vai ser o Canadá. Isso parece ser, tá, Luísa? Óbvio. Mas é que muita gente vem pra cá meio que querendo ter a vida que ela tinha no Brasil, só que agora com mais facilidade, porque você tem acesso, né, talvez acesso monetário a coisas que você não tem no Brasil, então você busca replicar a sua vida no Brasil aqui. E isso não vai acontecer. Porque o estilo de vida dos países são muito diferentes. São culturas diferentes. Então a gente tá lidando com situações diferentes. Isso é uma coisa que você tem que aceitar. Que o estilo de vida, você tem que se adaptar ao estilo de vida do Canadá. E isso envolve muitas coisas. Acho que a número 1 pra mim é a língua. Você saber falar o idioma local faz toda a diferença na sua adaptação e você se sentir bem aqui, pra você realmente conseguir se comunicar e se sentir cada vez mais pertencente. Eu acho que a língua é muito importante pra essa adaptação e até pra você conseguir mingle, pra você se misturar ali com as pessoas locais também. No início eu sentia muita falta de ter amigos canadenses. Eu achei que ia ser muito mais fácil do que realmente foi
Pra mim, até no college, tendo contato com muitos canadenses, foi muito difícil fazer amizade. Até no trabalho, assim, é uma outra relação. Como eu falei, não é igual no Brasil, então não é que você trabalha com a pessoa e você instantaneamente é amiga, BFF, e aí vocês vão tomar uma cervejinha no happy hour na sexta-feira. Assim, é uma cultura realmente diferente. Então, pra mim, foi muito difícil fazer essas amizades canadenses e sentir realmente que eu tava pertencendo ali naquele país, porque é muito fácil a gente ficar só no nosso grupo de brasileiros e é muito gostoso e é maravilhoso, não tô dizendo pra não fazer, mas eu sentia falta de ter esse grupo canadense e até poder ter essas experiências. Eu falo isso porque eu tive experiência em casa de família, né? Como eu vim sozinha, eu não aluguei um Airbnb. Na minha época, o caminho que as pessoas faziam era alugar um Airbnb no primeiro mês. Hoje em dia, vocês pegam o serviço dessas empresas de housing e tal. Mas a questão é, eu sozinha fui para uma casa de família. E eu tive experiência no intercâmbio também. E o que é muito legal quando a gente tá morando fora é a gente poder realmente entender a cultura local. E nada melhor do que você estar com as pessoas aqui pra você entender como é que funciona os modos, assim, de comportamento mesmo, do que é esperado do canadense. Se você vai, sei lá, num parque no verão e tá todo mundo junto ali, como eles se comportam em ambientes de trabalho, como eles se comportam, como é que são essas relações no metrô, no transporte. Então, assim, tem vários modos, são comportamentos mesmo, né, que faz parte da cultura, que pra mim eram muito importante eu ter acesso a isso pra eu me sentir parte desse lugar. Então, de novo, você querer trazer o Brasil pro Canadá vai dar ruim. Não dá. Você vai estar sempre sentindo falta do Brasil, porque aqui nunca vai ser igual. E aí, quando a gente vai pro Brasil, a gente começa a sentir falta de outras coisas daqui. Então, é realmente você entender que os estilos de vida são diferentes e você querer se adaptar ao estilo de vida daqui, à cultura daqui, que é muito gostosa, sinceramente. Ou pelo menos pra mim faz muito sentido. Esse era até um dos motivos que me fez gostar do Canadá e querer voltar depois do meu intercâmbio. Eu até falei no vídeo que a questão de como eles cuidam da comunidade, de pensar no outro, de pensar em cuidar daquilo que é da comunidade, desse senso de comunidade é muito forte aqui. E é uma das coisas que mais me atraiu pra morar aqui. O segundo elemento que eu acho importantíssimo, eu falei em outro vídeo e eu vou fazer um vídeo separado só sobre isso. Mas eu até escrevi aqui no meu script, eu escrevi let go, que é você tem que deixar ir a versão que você era do Brasil pra você conseguir ter essa sua versão aqui no Canadá. E é muito engraçado que hoje, depois de tantos anos, toda vez que eu vou pro Brasil, eu me sinto uma pessoa diferente do que eu sou aqui. Não só porque eu tô de férias, mas a gente age diferente, é como se a gente fosse uma outra personalidade no Brasil, pelo menos comigo, tá? E o que eu quero falar é que a pessoa que você vai ser aqui no Canadá é diferente da pessoa que você era no Brasil. Principalmente nessa primeira fase dessa mudança, a gente tem que deixar ir. E eu falei isso num vídeo que é como se fosse um luto, de que a gente deixa ir aquela versão da gente brasileira e passa a criar e descobrir, né, essa versão que vai ser a nossa versão canadense, sabe? Então, essa parte também eu tive muita dificuldade, confesso. Esse luto pra mim foi muito difícil. Eu demorei pra entender que eu não dava pra ser aquela Luísa que eu... Assim, no momento que eu entrei no avião, aquela Luísa deixou de existir. Os sonhos vieram, o foco, a determinação, mas aquela vida que eu tinha, tudo aquilo não existia mais. Então, esse processo de você realmente deixar ir, de certa forma, é importante pra você estar aberta a se adaptar até mais facilmente aqui, com todas as diferenças culturais, não só culturais, mas também principalmente no clima, né, nas temperaturas, que é tudo muito diferente, assim, do que a gente tá acostumado no Brasil, e acho que faz parte do processo. E então, Luísa, me fala aí, valeu a pena ou não imigrar para o Canadá? Pra mim, claro que sim, óbvio que sim. Hoje em dia, eu moro em Calgary, na minha própria casa. Quando eu imaginei que nessa idade, provavelmente se eu estivesse no Brasil, eu não teria condições de ter comprado a minha própria casa nesse momento. Eu tive a oportunidade de trabalhar com marcas incríveis, que eu era apaixonada na minha área de moda sustentável. Então, assim, quando que no Brasil eu teria acesso a isso, estando em Brasília? Então, assim, foi incrível mesmo, assim. Claro que valeu a pena pra mim. Mas, se você me perguntar, tá, Luísa, então você se vê morando aí pra sempre no Canadá? A resposta é não. Isso porque, gente, eu acho que é um pouco de personalidade, mas
uma vez que a gente sai do Brasil, eu acho que a gente não tem mais casa. A gente é do mundo. Eu sempre tive muito essa personalidade exploradora e livre, então eu tenho o desejo de morar em diversos países, nem que sejam pequenas temporadas. Eu tenho o desejo de passar temporadas na Europa, na Suécia, até na Austrália. Mas são coisas assim, é pra sempre, Luísa? Talvez umas temporadas, aí eu volto pro Canadá, ou talvez ao longo do tempo, assim, ao longo dos anos, ter um lugar pra fugir no inverno canadense. Isso é uma coisa que, em contato com a cultura canadense, quanto mais você conhece os canadenses, principalmente os mais velhos, eles têm isso como uma meta de vida, que é lá na frente, perto da aposentadoria, ou na aposentadoria, eles têm um lugar pra fugir no inverno, ou eles vão pra Flórida, enfim, eles têm esse lugar pra fugir pra um lugar mais quente no inverno, porque nem os canadenses aguentam esse inverno longo desse país. Mas a questão é essa, sabe? Assim, eu acho que depois de um tempo, depois que você sai do seu país, eu me sinto livre, então dizer que eu estaria aqui pra sempre, não, eu estou super aberta, se surgir uma oportunidade em outro lugar eu vou, contanto que tenha ali no meu... Eu tenho uma lista, digamos assim, de prioridades do tipo de vida que eu quero viver, das liberdades que eu quero ter no meu dia a dia, dessa qualidade, dessa segurança, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, segurança é isso. Pra mim se traduz nas liberdades que eu tenho no meu dia a dia. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar e refletir sobre as muitas mudanças que estão acontecendo, acho que ao redor do mundo inteiro. De novo, cada lugar vai ter os seus prós e contras, vão ter as vantagens e as desvantagens, nenhum lugar é perfeito. A gente tem que fazer essa escolha baseada nos nossos desejos maiores, e eu acho que quanto mais você tiver claro o seu motivo do porquê que você tá saindo do seu país, mais fácil vai ser essa adaptação e mais fácil vai ser você considerar se tá valendo a pena pra você ou não. Se você tiver alguma dúvida e quiser me perguntar se surgiu aí alguma dúvida de alguma coisa, pode me deixar aqui nos comentários que eu respondo e leio todos pra vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir e até a próxima quarta. Tchau!